nesses 15 dias de recesso que tivemos, eu, a exemplo de outros senadores, fiquei viajando pelo estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o que percebi, vi e senti? Participei de atividades em Porto Alegre, em Canoas, em Passo Fundo, em Sarandi, em Erechim. Tive pelo Alto Uruguai, participei da caravana dos agricultores, falei em cada evento desses para em torno de 1.000 trabalhadores. Participei dos debates sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, sobre essa questão de acabar com a CLT e prevalecer o negociado sobre o legislado. Essas caravanas, senador, me mostraram algo que eu havia sentido já daqui. A população está apavorada, está assustada. Eu via trabalhadores rurais me mostrando as suas mãos, calejada, machucada, dizendo, mas vão me tirar mesmo a aposentadoria? Eu sou aposentado por invalidez. Eu vi outros trabalhadores dizendo, eu estou no auxílio doença, porque estou afastado, porque não consigo trabalhar. Estão dizendo que vão me tirar também. Eu vi família de camponeses, agricultores, dizendo, olha, eu comecei a trabalhar, minha família toda começa no campo aos 14 anos, 16 anos. Para mim, para aposentar com 65 anos, eu vou ter que trabalhar mais de 50 anos. Hoje é 35. É verdade isso, senador? Digo, olha, é o que está sendo dito. Está toda a imprensa. Chegam a falar que a aposentadoria é só aos 70 anos. Então, você calcule, queremos ou não no campo, a pessoa começa lá a trabalhar com 12 anos, vai ficar trabalhando 68 anos. Porque quando é aposentadoria por idade, nós sabíamos, é 55 a mulher e 60 o homem. Quando chega aos 55 anos, se aposenta. Mas vamos dizer que é assim mesmo. Ela só vai se aposentar com 65, hoje é 55, é 10 anos. Mas se chegar aos 70, como estão dizendo, calculem. Conversei muito com os trabalhadores também da área urbana, senador Paulo Rocha. E eles dizem, Painha, vão acabar com o nosso 13º? Vão acabar com as férias? Vai prevalecer, que nem eles viram o pessoal falando em alguns países, onde o salário mínimo é $2.000. Aí eles não têm outro direito, mas tem um salário mínimo de $2.000. Aqui o salário mínimo está em torno aí do quê? De $300. A realidade lá é uma e aqui é outra. Daí alguns me disseram, senador Paulo Rocha, Vossa Excelência foi líder do PT, mas se fosse o PT que estivesse pregando isso, calcule se o PT estivesse pregando isso que eles estão pregando. E eles pregam abertamente, que eu vejo falar o presidente da República atual e o ministro-chefe da Casa Civil. É abertamente dizendo isso. Se fosse o PT que tivesse dito que para alguém se aposentar vai ter que contribuir, vamos dizer que 18, para ficar no campo da legalidade, 18 para 65, 47 anos de contribuição. 47 anos de contribuição. Se fosse o PT, como eu vejo às vezes o pessoal dizer que não, porque o PT, porque o PT, porque o PT, porque o PT. Eu nem falo muito do PT, o senhor Vossa Excelência sabe, mas eu ouvi as pessoas me dizendo, senador, diga isso lá. Digo, vou dizer.
Se antes entendiam que não estava bom, ideal, agora, veja o caso do Rio Grande do Sul. Se fosse o PT governando o Estado, R$600 estão pagando para os servidores públicos, 600 por mês. Vocês sabem que o servidor público tem um salário, uma vida que faz com que ele viva com dignidade, com salário de 3, 4 mil, está recebendo menos que um salário mínimo. Se fosse o PT no governo, coisa que nunca fez, governo de Olívio, de Tarso, nunca aconteceu isso. É uma situação, de fato, eu diria, assustadora. Eu me boto no lugar de um servidor público. E recebi em Passo Fundo, num grande evento com mais de 1000 dirigentes, delegação, sabe de quem? Da polícia. Mas não era para protestar contra aquele movimento de 1000 pessoas que fizeram depois um ato belíssimo em frente ao posto da Previdência. Vieram pedir socorro. Senador, o que a gente faz? Nós não vamos sair dos quartéis para receber no fim do mês R$600. Isso é geral no Estado. E eles dizem, eles têm claro, mas agora nós estamos sabendo que assim mesmo, até não passar o impeachment, o governo não vai mandar aqueles 280 milhões que teria que mandar para cá. Não está mandando e não está nos pagando. Quando chegar, então, depois do impeachment, vão nos dar o quê? R$300? É assustador, é assustador. Mas, enfim, eu quero aqui homenagear muito, tanto o encontro que tive lá em Erechim, Sarandi, Passo Fundo, Porto Alegre, também tive em Canoas, mas quero dar um destaque para a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETRAF, destacando a liderança de uma líder camponesa, que é Leonice Beck, destacando também o trabalho belíssimo do deputado estadual Altemir Tortelli, que disse, pai, a gente faz uma caravana comigo? Claro que faço, vamos embora. E lá fomos nós conversar com os agricultores, todos mobilizados, preocupados e querendo agora ver qual vai ser o caminho. Quero destacar também esse companheiro que é um dos líderes da Frente Parlamentar em defesa da Previdência na Assembleia Legislativa, que é o deputado Tortelli, mais uma vez, e mostrando que os agricultores familiares têm força e unidade e não aceitarão esse retrocesso na Previdência. Quero dizer que participei também no dia 21 de julho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tratar da situação dos moradores que serão retirados de suas casas devido à importante obra da Ponte do Guaíba. Todos nós defendemos, e essa luta não começou hoje, começou no tempo da presidenta Dilma, que destinou, se eu não me engano, 547 bilhões do PAC para essa obra. Começou lá a obra. A obra está estruturada. Agora, o governo atual liberou mais 100 e está dando a impressão que eles que são dono da obra. Projeto instalado, aprovado, 540 bi. Ora, é muito fácil dizer isso. Agora, além da Ponte do Guaíba, que nós queremos que efetivamente aconteça, e participemos do tempo do Zambiase, do Simon, enfim, essa luta vem de anos e anos e anos. Eu quero saber dos moradores que ficam na orla do Guaíba e que a ponte atropela eles. Eu não digo que a ponte não tem que ser e vai acontecer, mas eu quero que olhem também para os moradores que ficam na beira do Guaíba. São mais de 5 mil famílias. Fizemos uma grande audiência na Assembleia Legislativa, com a presença do deputado estadual Adão Vilaverde. Ouvimos ali a angústia dos moradores e pelo menos uma frase do representante do DENIT, que ele disse foi o seguinte: não avançaremos 1 milímetro
em cima da terra desse povo das ilhas, sem que seja primeiro indenizado. Isso está gravado. E eu fiz questão, porque era uma audiência pública, de deixar esse destaque. Não se avançará 1 milímetro sem indenizar aqueles moradores que a ponte vai passar derrubando as suas casas, porque tem que ser mesmo, não tem como. Eles aceitam, eles sabem da importância da ponte, mas aonde eles serão colocados? Eles querem que coloquem eles em outro lugar, somente isso, com a estrutura das casas que hoje eles têm naquele espaço que a ponte vai passar. Quero dizer que essa frase gravada do representante do DENIT, eu espero que se cumpra, que haja ponte e que se indenizem os trabalhadores por aquele espaço que a ponte vai passar. Quero dizer também, senhor presidente, que foi muito gratificante a palestra que fiz para estudantes do ensino médio, familiares e movimentos sociais da Escola de Educação Básica Padre Benjamin Copete, da cidade de Sobradinho. Há 4 anos eu tinha me comprometido com eles que eu iria lá para falar Bolsa Família, ia falar das cotas, ia falar que agora filho de pobre, branco, negro, índio, pode ter acesso à universidade, iria falar dos estatutos, da igualdade racial, do idoso, da pessoa com deficiência, da juventude, criança e adolescente, enfim, todo esse tema no campo das políticas públicas, de Minha Casa Minha Vida, de luz para todos, água para todos. E foi, para mim, muito gostoso estar lá com eles, conversando sobre a democracia e, ao mesmo tempo, um projeto que eles têm lá, chamado Construtores da Igualdade, desenvolvido pela direção e alunos daquela escola. Agradeço muito, muito a acolhida daquela comunidade. Quero também me dizer que, no mesmo dia, eu almocei com a Associação de Aposentados de Sobradinho, a qual agradeço a todos o carinho que demonstraram pela luta que a gente faz aqui dentro, em defesa da Previdência, em defesa dos aposentados, em defesa dos assalariados. Senhor presidente, todos os presentes se mostraram muito, muito preocupados com os ataques ao direito dos trabalhadores da área rural, que são os principais atingidos, da área urbana e, naturalmente, também, não só da área privada, mas também dos servidores públicos. Tanto que estão marcando uma audiência hoje, uma sessão da Câmara, para aprovar o 257, que acaba com o servidor público. Diz que por 10, 15 anos eles não podem ter aumento, congela os salários, terceiriza tudo. É esse projeto que deram urgência e querem aprovar hoje, que eu espero que não aprovem. Senhor presidente, eu quero também, falando em aprovar, que quero torcer muito, vou torcer muito, para que amanhã a gente aprove aqui o projeto dos defensores públicos, que fazem um trabalho brilhante em todo o país para defender os mais pobres. Se não fossem os defensores públicos, com certeza a situação daqueles que não podem pagar advogado seria desesperadora. Por isso eu espero que uma questão de justiça a gente amanhã acerte aqui o reajuste dos defensores públicos. Mas, senhor presidente, eu participei também da abertura da 35ª Festa dos Caminhoneiros na cidade de Três Cachoeiras. Falei para eles que sou autor do Estatuto do Motorista, e que estamos trabalhando muito aqui também, em cima de um outro projeto, que, no meu entendimento, já devia estar na Câmara dos Deputados, mas houve um recurso para o plenário, e vejo a situação desse projeto. Porque o caminhoneiro, depois de 10, 15 anos, os grandes bancos dizem o seguinte: não fizemos seguro para vocês, se danem, se lixem. E não querem que eles possam fazer o tipo de uma cooperativa para que, então, consigam, entre eles, se alguém lhes roubar o caminhão, der um acidente, eles se cotizam e pagam o prejuízo que um deles teve. Infelizmente, houve um recurso para esse plenário. Eu vou fazer um apelo aqui da tribuna
aos senadores que assinaram esse requerimento, para que tirem esse requerimento, deixe o projeto ir para a Câmara dos Deputados, que ele só garante que os caminhoneiros podem se organizar entre si, fazer, eu diria, uma caixinha, se um deles tiver um acidente, aquela caixinha cobre. Mas não sai um centavo do dinheiro público. E assim mesmo, tem gente que não quer que o caminhoneiro se organize e possa pagar suas dívidas. Então, fica aqui meu apelo a todos os senadores que assinaram esse documento para que mudem de opinião e permitam que os caminhoneiros possam ter o direito de se organizar. Os caminhoneiros do Brasil todo, eu disse que eu comentaria aqui na tribuna e que faria o apelo para que, de uma vez por todas, quem tem caminhão velho tem direito de viver também. Não é quem compra um caminhãozinho lá, zerinho, que vai lá e paga, sei lá, 100 mil, 50 mil, 80 mil. Quem tem o seu caminhãozinho, que está 10, 15 anos rodando, ele mesmo, até para manter em dia as peças, o conserto quando estraga, é esse consórcio que paga. É um projeto que eu apresentei há uns 10 anos, mas é um inferno aqui para aprovar o projeto. É um inferno porque o sistema financeiro não deixa. Os grandes bancos não querem, porque querem que o cara quebre ou vá lá no banco e compre um caminhão novo. Não vai comprar, não pode. Multaram tanto eles que se pegar todos os caminhões que estão rodando no país, recolher tudo, eles não pagam a dívida que eles têm com os bancos devido a essas cobranças indevidas. Mas, senhor presidente, eu quero também dizer que lá nesse encontro com os caminhoneiros, eu tive a convite deles, a satisfação de falar para os prefeitos da região. Me lembro aqui do presidente da Federação dos Municípios, a FAMURGS, o Luciano Pinto, o Luciano é prefeito da cidade de Arroio do Sal. Tive um encontro com o sindicato dos caminhoneiros da cidade. Esteve lá também a presidente da Assembleia, deputada Silvana Covatti. Enfim, me encontrei ali com líderes de todo o estado dessa área dos caminhoneiros. Mas estive também em Tramandaí. Tramandaí é a Festa Nacional do Peixe. Estava acompanhado do vice-prefeito daquela cidade, o Clayton Ramos, que é do Partido dos Trabalhadores, e pelo presidente do PT municipal, o Cláudio Porto. E aí, claro, me acompanharam os pescadores e líderes sindicais e partidários daquela região. Tive também, senhor presidente, na posse da diretoria da Federação do Empregado do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul. O presidente Gilmar Vidor, na Casa do Gaúcho, mais de 1000 pessoas, foi reconduzido ao cargo. Fiz uma fala contando essa realidade, do que virou isso aqui, mesmo, com essa dita reforma da Previdência e querer retirar todo o direito dos trabalhadores. E agora tem alguns que começaram até a dizer, e não foi aqui no Senado que eu vi, foi na Câmara, o senador Paulo Rocha, que o culpado do desemprego é o sindicato. Mas o que é isso? O culpado do arroz salarial é o sindicato. O culpado da Previdência é o sindicato. O culpado deles querer mexer é o sindicato. Mas, para de mentir, vai ter vergonha na cara quem está dizendo isso. Seja honesto, pelo menos fala a verdade. Na vida pública eu aprendi, quem mente leva ferro mais hoje, mais amanhã. Leva ferro. E tem gente que está mentindo aí. Claro, a população não sabe o que está acontecendo, fica na dúvida. Mas sim, mas estão dizendo isso. É brincadeira, pessoal. Vamos ver o voto de cada um aqui na reforma trabalhista. Isso que a população tem que cuidar e vai cuidar. Vai estar vigilante. Vamos ver o voto de cada um aqui na reforma da Previdência. Vai cuidar e vai estar vigilante. Vamos ver quem, de fato, quer o bem do povo brasileiro e quem está levando esse país à bancarrota. Enfim, senhor presidente, não posso destacar também que participei em Passo Fundo do 10º Congresso das APAES e o 6º Fórum dos Autodefensores das APAES do Rio Grande do Sul. O tema foi o desafio da igualdade na diferença sob o olhar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aprovado por nós, foi de nossa autoria e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidenta Dilma. Também lá, eram em torno de 800 pessoas representando as APAES de todo o Estado.
Lembro que o Estatuto da Pessoa com Deficiência beneficia cerca de 45 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Além da carinhosa recepção do povo gaúcho, e é bom dizer isso, doutor Paulo Rocha, digam o que digam, mas não teve uma cidade que eu não passei que a recepção do povo gaúcho foi belíssima. E eu não tenho por que mentir. Teve uma cidade lá que eu tive, onde a pessoa começou a dizer, eu sou Cunha, Cunha, Cunha. E claro que o pessoal vaiou ela. Pode ser Cunha, mas vai ser vaiada. Daí eles tentaram inverter. Então, quero agradecer muito o carinho que eu recebi em todas as cidades. Foi unanimidade. Eles sabem quem é quem. O povo não é bobo e não é burro. O nosso povo não é bobo. Ele sabe quem aqui defende o trabalhador. Ele sabe quem engana quando fala. Ele sabe que a pessoa, na dicção, no som da voz ou no olhar, quem está enganando e quem está falando exatamente o que pensa. Por isso, eu quero agradecer a todos a forma como fui recebido. E me permita, senador Paulo Rocha, lá no Rio Grande, todos os eventos, foi aprovado a Carta do Povo Gaúcho. Tanto em Porto Alegre, num grande evento na Casa do Gaúcho, como também em Sarandi, como em Passo Fundo. Enfim, eu vou ler aqui a carta rapidamente. Carta dos trabalhadores e das trabalhadoras gaúchas em defesa da Previdência, da CLT e da Justiça do Trabalho, que agora a última é essa. Querem acabar com a Justiça do Trabalho, dizendo que a Justiça do Trabalho que é culpada de o trabalhador não receber o que tem de direito, porque o empregador não pagou porque não pôde. Ora, se tem lá alguns bilhões para receber e a Justiça do Trabalho julga e dá crédito ao trabalhador, eles acham que não pode, que o trabalhador não poderia receber aquele dinheiro. Então, estão atacando agora dia e noite a Justiça do Trabalho. Tem muitas conquistas sociais, dizem eles. Exato. Esse que não quer pagar direitos. Não quer pagar direitos e diz, ó, como é que nós vamos pagar isso se isso aqui é bilhões? É bilhões porque não pagaram. Não pagaram o 13º, não pagaram as férias, não pagaram as horas extras. Teve um que agora eu vi no jornal O Globo, um debate entre ele e outro economista, ele diz o seguinte, não, tem que ser um negociado sobre o legislado mesmo, como é que nós vamos pagar essas indenizações? Como é que vão pagar a rescisão? Mas vai pagar como eu pago a minha. Se eu tiver empregado, eu vou demitir, eu vou ter que pagar. É o mínimo, é um retrocesso que eu nunca vi. Eu nunca pensei que nós estávamos debatendo isso, que vem lá da época de Getúlio, de João Goulart, de Brizola, enfim, os avanços que tivemos nos últimos anos. Parece que agora querem sucatear tudo. Mas diz a carta, os trabalhadores e as trabalhadoras gaúchas reunidas no Rio Grande do Sul, face ao desmonte do Ministério da Previdência, aos projetos de reforma da CLT, aos cortes orçamentários que tentam esvaziar a Justiça do Trabalho, vem a público manifestar sua indignação, sua inconformidade, e aqui deixando a sua posição a favor da CLT e da Justiça do Trabalho e que deem de volta ao trabalhador brasileiro o Ministério da Previdência. Os trabalhadores e trabalhadoras consideram que o fim do Ministério da Previdência e a sua transferência para o Ministério da Fazenda é uma afronta com o objetivo de utilizar os recursos que correspondem a mais de 21% do orçamento da União para entender os interesses do capital financeiro e do ajuste fiscal. Essa medida atinge os direitos e interesses de mais de 24 milhões só de aposentados, sendo que 2/3, principalmente rurais, recebem apenas um salário mínimo, que lá está dito na fala do governo atual, que eles tirarão a inflação mais PIB do aposentado e só deixarão para aquele que está na ativa. E o mais grave, desmonta o sistema de seguridade e assistência ao trabalhador quando esse mais precisa. Nos casos, que está aí na medida provisória, isso não estão dizendo, já está na medida provisória. No caso de acidente, doença, aposentadoria por invalidez e mexe, com certeza, no auxílio, reclusão e morte, e aí vem a preocupação da maternidade e do desemprego.
O propalado déficit da Previdência, que não existe, não passa de um mito, uma farsa irresponsável de quem quer ampliar a idade mínima de 65 ou até 70, hoje é 55 e 60, para a aposentadoria de homens e mulheres. Querem levar para 65 ou 70 anos. Trata-se de uma mentira cotidiana a serviço do fim da Previdência Pública, para atender aos interesses de quem? Dos bancos que têm no seu coração a chamada Previdência Privada. Os trabalhadores e trabalhadoras reiteram que o fortalecimento da Previdência não passa pela retirada de direitos, mas pelo combate, sim, à sonegação fiscal, às desonerações e às renúncias concedidas ao grande capital, às empresas. Os trabalhadores e as trabalhadoras denunciam os cortes orçamentários sofridos pela Justiça do Trabalho, a redução abrupta do seu orçamento em tempo de aumento do desemprego e de consequente violação do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso tudo tem por real objetivo rediscutir as bases do direito do trabalho e reduzir a importância dessa ferramenta em evidente retaliação a essa instituição política de fundamental importância para a plena realização dos direitos sociais. Os trabalhadores e as trabalhadoras repudiam a proposta de 65 ou 70 apresentada até o momento em relação à idade. Os trabalhadores e trabalhadoras lembram que já se aproxima de 70 projetos apresentados pelo DIAP que intentam contra os direitos sociais e trabalhistas e que pretendem exaurir o patrimônio historicamente assegurado pela nossa CLT, principalmente através do famigerado projeto de terceirização da atividade fim e da prevalência do negociado sobre o legislado. Os trabalhadores e as trabalhadoras consideram que a atual composição do Congresso carece de legitimidade para alterar direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora e pela sociedade brasileira. Vão ter que mexer na Constituição, vão ter que mexer na CLT, a menos que a maior preocupação que eles aprovem uma emenda dizendo que vale é a negociação e a lei não vai valer mais nada. Por tudo isso, convocamos a sociedade a lutar contra as tentativas do desmonte da Previdência, do sistema de seguridade, da Justiça do Trabalho e do direito dos trabalhadores. Por isso, senhor presidente, os trabalhadores e trabalhadoras aprovam, primeiro, realizar audiências das Assembleias Unificadas em todos os estados. Já começamos no Rio Grande do Sul, em parceria com a Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social e também em parceria com a Frente Parlamentar em defesa do direito dos trabalhadores, para debater com a sociedade os temas Previdência, CLT, Justiça do Trabalho. Lembramos que já realizamos o encontro na região de Passo Fundo. Nesse fim de semana, no Rio Grande do Sul, vai ser em Santa Maria, 19 de agosto, Vale dos Sinos, 26 de agosto, Pelotas, 9 de setembro, Santa Rosa, 23 de setembro, Serra e 23 de outubro, Alegrete. Tudo encontros regionais, a exemplo que já fizemos nos 27 estados brasileiros e voltaremos agora a 10 regiões do país, com o objetivo de combater as propostas de reforma da Previdência Pública e Complementar que retirem direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos aposentados e aposentadas. Lutar contra todos os projetos que têm como objetivo reformar e acabar com a CLT, importante instrumento de garantias dos direitos dos trabalhadores, conquistado com anos e anos de luta. Repudiar a proposta do negociado sobre o legislado, reafirmar o compromisso de lutar contra a terceirização sem limite, lutar pelo pleno funcionamento da Justiça do Trabalho e contra os cortes orçamentários, convocar os trabalhadores e trabalhadoras e toda a sociedade para resistir às medidas de precarização das conquistas sociais. Termino, senhor presidente, dizendo o que eu disse lá: devolvam
ao povo brasileiro o Ministério da Previdência. Tirem as garras do direito dos trabalhadores e aposentados. Tirem as garras da CLT e da Justiça do Trabalho. Nenhum direito a menos. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. É isso, obrigado, presidente.